Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Bom, eu recebi uma sugestão de vídeo aqui no canal para que eu falasse um pouco mais detalhado sobre o suicídio do meu irmão. Eu achei bastante importante as perguntas, né, que me foram feitas. E então aqui está o vídeo relacionado a este acontecimento, né, que foi trágico, foi difícil, para mim, para todos os membros da família. Então, para você que sugeriu para que eu gravasse esse vídeo, aqui está. A princípio, gente, eu acho que é muito importante saber que quando se perde alguém assim, de uma forma como essa, pelo suicídio, é muito difícil, sabe? Lidar com, com este acontecimento, esta perda, né? E Mas também a gente tem que entender que foi a vontade do espírito, né? A vontade da pessoa. Ela achou, ela no entendimento dela, ela achou por bem que resolveria, né, os problemas através do suicídio, e a gente sabe que isso não resolve, né? Então, a, essa questão da culpa na família não teve, sabe? E o resto da família, a gente em nenhum momento nós nos sentimos culpados, né, pelo meu irmão ter se suicidado, né? Então a gente não carrega essa culpa, porque a gente entende que foi a vontade do meu irmão, né? E eu acho eu não acho certo quando alguém se suicida e deixa uma carta, ou então fala, olha, eu vou me suicidar, mas a culpa vai ser sua. Eu nunca achei isso certo, sabe? Eu vejo que isso é uma forma de punir as pessoas, o membro da família, os membros da família que ficaram. Então eu vejo como uma forma de punição. Eu acho que ninguém deve se sentir culpado por uma pessoa que se suicidou. Agora também, a menos que você incentive alguém ao suicídio, né? Aí é bem diferente, aí é um outro caso à parte, né? Mas eu acho que quando não tem essa iniciativa besta, incentivando a pessoa para suicidar, eu acho que não há motivos para ninguém se sentir culpado, né? Então, na minha família, ninguém se sentiu culpado por isso, porque foi a vontade do meu irmão. Ele achou que ele colocando um ponto final aqui na vida física, né, do corpo físico, ele também colocaria um ponto final no sofrimento, na situação que ele estava passando no momento. E é uma grande ilusão, uma grande mentira, porque a gente sabe que não se sai de um problema pelo suicídio, porque isso também vira um problema ainda maior do lado de lá. A gente destrói o corpo físico, mas não a consciência. Então, vai você, seus problemas, tudo para o lado de lá, sem solução nenhuma, e o pior de tudo, ainda aumenta os seus problemas, né? Além de ter que lidar também com essa questão da morte, né? Você se matou e não se matou porque você se vê vivo do lado de lá. É traumático, o sofrimento é terrível, é grande, e você vai para o Vale dos Suicidas até chegar o momento do teu resgate, ou então você ter um profundo arrependimento pelo ato cometido. Agora, motivo. Eu cheguei a conversar com meu irmão 10 dias antes dele se suicidar, né? E nessa conversa eu percebi muita tristeza e meu irmão estava bastante calado, sabe? Então eu senti muita tristeza e muita confusão, sabe? Eu acho que mental, assim, da parte dele, né? Eu pude perceber, assim,
uma certa agitação também pelo lado espiritual. Eu até questionei o que estava acontecendo, se eu poderia ajudar, se ele quisesse se abrir e falar comigo. E meu irmão, ele era muito, mas muito fechado. Ele não se abriu comigo, ele não falou comigo, e eu me pus à disposição para ouvi-lo, né? Para escutar, para poder ajudar de uma forma, né? Ou com orientação, ou com palavras, eu não sei, sabe? Quando a gente ouve alguém que está prestes a cometer um suicídio, eu já acho que é uma ajuda. Quando você tem essa predisposição para ouvir. Então, nós ficamos 2 horas conversando e meu irmão falou de várias coisas, mas ele não se abriu comigo, ele não falou o que estava acontecendo. E, e fazer o que, né, gente? Meu irmão não quis falar. Então, eu não sei, eu não saberia também o que fazer, né, para que ele falasse. Ele não queria falar e a gente conversou muitas coisas, menos sobre o que estava acontecendo, por que ele estava deprimido, triste daquele jeito, né? E então eu, eu não sei, nem eu, nem ninguém da minha família sabe até hoje os motivos, né? O que levou meu irmão a suicidar. A única coisa que a gente sabe é que ele estava passando por problemas pessoais. Ele não deixou carta nenhuma, explicando nada, falando nada. Ele, ele foi ele foi para o túmulo e levou isso com ele. Ele não falou em carta, não falou para ninguém, ninguém sabe até hoje qual foi o real motivo do meu irmão ter se suicidado. Agora, sobre os traumas, é bastante difícil, sabe, lidar com isso. Só quem perde alguém dessa maneira, que vai pelo suicídio, entende o que eu estou falando. A dor é imensa, o vazio também. E para vocês terem uma ideia, quando o meu irmão ele cometeu esse ato, a minha mãe chegou a envelhecer 20 anos e ela passou a ter vários problemas de saúde e caiu numa profunda depressão. A minha cunhada, ela não superou esse trauma até hoje, sabe? Até hoje ela não conseguiu superar isso. Ainda chora e se questiona, né? Por que será que o meu irmão fez isso? Eu não senti, assim, muito esse baque de trauma. Eu fiquei triste porque eu sabia que pelo lado de lá o meu irmão continuaria vivo como estava aqui. Então eu senti, no lugar do trauma, eu senti muita tristeza por ele, pelo sofrimento que viria, né? E saber que ele ter ido pelo suicídio não colocaria um ponto final no problema que ele estava passando aqui. Então, para mim, foi uma tristeza profunda de saber que o meu irmão iria encarar vários outros problemas do lado de lá, e o pior de tudo é ser, né, atraído pelo Vale dos Suicidas, né? Ele ter ido para o Vale do Suicida, porque é isso que acontece com as pessoas que se suicidam. Então eu fiquei nessa angústia e nessa tristeza, porque eu sabia de todo o sofrimento que o meu irmão iria passar. Até porque eu cresci dentro do espiritismo kardecista e eu já sabia muito bem essa questão da vida e da morte, e eu já sabia muito bem também que a morte não existe e que fugir da vida pelo suicídio é uma forma terrível de você sofrer ainda muito mais. E para quem não sabe, eu também tentei o suicídio e eu me vi com vida do lado de lá. Então eu já sabia tudo que o meu irmão ia passar também. Bom, e ainda sobre esse trauma, para vocês terem uma ideia, gente, como isso influencia
muito, mas muito na vida dos que ficaram, né? No caso da minha família, eu tenho um irmão que ele foi influenciado assim de uma forma tão grande pelo meu irmão que suicidou. Esse outro meu irmão que teve essa influência espiritual quase fez também o outro se suicidar. Olha só, gente, como o negócio ele é bem amplo, né? Ele abrange muito mais, né? Esse outro meu irmão, ele ficou muito abalado com o suicídio, né? E ele mentalizava meu irmão, ele queria entender por quê, sabe? Foi o que mais sofreu, assim, tanto pelo lado também físico quanto pelo lado espiritual. Então ele chamava meu irmão, ele queria saber por quê. E a gente sabe que quando você pensa numa pessoa que está desencarnada, a forma de você chamar esse espírito é através do pensamento e sentimento. Então, o meu irmão que está encarnado, em vez, né, dele se desligar do que tinha acontecido, né? Não, ele se ligou ainda muito mais, tanto emocionalmente como também mentalmente. E isso foi péssimo para o meu irmão, que tinha suicidado, que já estava naquele estado perturbador mental, e também foi uma perturbação espiritual pela parte do meu irmão que ainda está encarnado, né? Então houve uma certa obsessão aí espiritual pelo lado do meu irmão que tinha desencarnado pelo suicídio, né? Em cima deste que ficou reencarnado, mas que ficava ligado mentalmente no meu irmão. E isso era péssimo. Eu cheguei a falar, cheguei a orientar, eu falei para ele se desligar do nosso irmão que tinha ido pelo suicídio. Eu pedi para ele se desligar, para ele orar. Foi bastante difícil, sabe? Eu cheguei a aplicar vários passes mediúnicos, né? Meu irmão dava uma melhorada, mas depois dava uma caída. E para vocês terem uma ideia, gente, toda noite, no sonho, o meu irmão que suicidou, no sonho, ele aparecia para o meu outro irmão, estendendo a mão e chamando para que o meu irmão fosse também com ele, para que os dois pudessem ficar juntos, um fazer companhia para o outro. Olha só, gente, como o negócio foi grande, foi terrível, né? Essa influência espiritual. E eu cheguei a conversar muito com meu irmão. Eu pedi para ele se desligar disso, porque eu estava vendo que o outro também iria pelo suicídio por conta da influência do outro que já tinha ido. E então eu falei para o meu irmão, eu aplicava passes e eu aconselhava, falava que ele tinha que se desligar, que era para ele então orar. A única forma da gente ajudar as pessoas, né, os entes queridos que partiram dessa forma, é orando e mentalizando, emanando luz, paz e bênçãos. Então eu orientava meu irmão dessa forma. Levou muito tempo para que o meu irmão se desvinculasse disso, dessa energia, né, dessa influência espiritual do meu outro irmão. E por conta própria ele decidiu ir para uma igreja e ele passou então a frequentar uma igreja. E aos pouquinhos esse laço foi se desfazendo, né? Foi se rompendo. E aos pouquinhos o meu irmão foi se recuperando e foi se desligando do outro que tinha desencarnado pelo suicídio, né? E assim como eu falava para o meu irmão, eu falava para minha mãe também, orientava, pedia para ela fazer preces e emanar muita luz, muita paz e muitas bênçãos, porque só assim a gente consegue ajudar, sabe? Quando você pensa na pessoa com tristeza, com
com dor, com sofrimento, você pode ter certeza, é isso tudo que o espírito recebe do lado de lá. Toda essa carga de energia ruim, negativa, é o que ele vai receber do lado de lá. Então, não, eu acho que a gente não ajuda quando a gente faz isso, né? O processo se torna ainda muito mais doloroso para a pessoa que suicidou. E sem falar também que a nossa vida fica estagnada porque a gente fica no sofrimento, não se liberta disso. E é preciso entender que a vida continua e a gente precisa olhar para frente e seguir o nosso caminho. E a pessoa que suicidou também, ela vai encontrar o caminho dela de uma forma ou de outra. E creio eu que ela encontre ainda muito mais rápido quando se recebe orientações, emanações de luz, bênção e paz. Sabe, eu acho que isso é a forma mais correta, é a maneira ideal para nós ajudarmos nossos entes queridos, as pessoas que suicidaram. É orando, pedindo para que Deus abençoe aquele espírito, né? Porque com certeza ele se encontra no Vale do Suicida e está sim passando por grande, mas grande sofrimento mental, espiritual, e tudo por decorrência do ato que ele cometeu, que foi o suicídio. E agora, em relação à superação, eu acho difícil falar que a gente supera isso de uma forma tranquila. Não, não é. Essa superação é um processo lento. A gente supera a cada dia, sabe? Eu falo isso pelas experiências que eu tive, a minha família também. Então, a superação é dia após dia, sabe? A gente tem que se desligar da pessoa que foi, a gente tem que entender, a gente tem que olhar para frente e caminhar, né, gente? Porque nós temos a nossa vida, nós não podemos parar a nossa vida aqui por causa de uma pessoa, ente querido, que suicidou. A gente não pode morrer junto com ela. A vida dela continua e a nossa também. Então, eu sei que é difícil, sabe? É muito difícil, mas a gente tem que se levantar na fé. A gente tem que se levantar, tem que orar, tem que pedir forças e bênçãos, tanto para a gente quanto para a pessoa que foi também pelo suicídio. E e o que eu deixo aqui para vocês com essa experiência dolorosa que foi para minha família toda é que a vida, gente, continua. A gente deve olhar para frente e levar a nossa vida na fé, porque através da fé é que a gente supera, sabe, traumas, supera perdas, supera tudo. E também é preciso entender que a gente não morre, a gente faz uma passagem de um estado mental de um lado para o outro, ou seja, a gente sai da vida material e entra para a vida espiritual. A vida continua aqui e também continua do lado de lá. Então, eu acho que eu fui bem clara, eu expliquei bem sobre tudo isso que aconteceu, né? Que envolve o suicídio do meu irmão. Eu espero que tenha feito aí sentido para vocês e principalmente a você que pediu a sugestão deste vídeo. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe esses espíritos que se encontram no vale do suicida, que deram fim na vida achando que dava também um fim nos problemas. Que Deus abençoe a todos esses espíritos que estão nesse vale dos suicidas e abençoe também a todas as pessoas que tiveram uma convivência com alguém que suicidou. Que Deus abençoe e coloque muita luz na vida de quem ficou e na vida de quem partiu. Dessa forma tão trágica, tão dolorida, tão sofrida,
que é através do suicídio. Porque se libertar aqui do plano da matéria para se ver livre do problema pelo lado espiritual é uma grande desilusão, porque a vida continua e você leva junto também os seus problemas, as suas aflições, e tudo isso passa a ser ainda muito maior quando se vai desta forma, né? Quando se deixa a vida aqui no plano físico e entra para o mundo espiritual dessa forma trágica, violenta, que vai contra todos os princípios da lei divina, da lei de Deus. Eu espero que todos vocês tenham entendido e que todos vocês possam receber muita luz, vocês e os espíritos desencarnados também pelo suicídio, que haja muita luz entre todos nós, e assim seja, amém.